Shalom, shalom, boa tarde. 16 de Adar 2, 5.784, a contar da criação. 26 de março de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Esta semana estamos na Parashá Tzav. Tzav significa ordenar. É a segunda leitura, é a segunda Parashá do livro de Vaikra, o terceiro livro dos 5 livros da Torá, e dentro do ciclo 5.784 nós estamos na 25ª porção, né? E estamos aí, encerramos, né, a redenção de Purim, e agora vamos nos dedicar para a redenção de Pêssar, né? Então agora o nosso foco vai começar a ficar em Pêssar, e aí nós vamos trazendo no decorrer dos dias, né, os ensinamentos sobre Pêssar. Lembrando que a primeira noite de Pêssar, ela ocorrerá na segunda-feira, dia 22 de abril. Então, na segunda-feira, dia 22 de abril, será a nossa primeira noite de Pêssar. E na terça-feira, nós teremos a segunda noite de Pêssar, né? E é exatamente nessa segunda noite de Pêssar que nós vamos começar a contagem do Homer, né? A contagem do Homer é na segunda noite de Pêssar. E aí teremos 49 dias de contagem de Homer, e no 50º dia nós teremos então a festividade de Shavuot. E essa festividade de Shavuot, ela ocorrerá exatamente a sua primeira noite, numa terça-feira, no dia 11 de junho, né, à noite, a nossa primeira noite de Shavuot, né, uma terça-feira, dia 11 de junho. Então, daqui para frente, nós temos 2 focos essenciais, né, que é exatamente Pêssar e Shavuot. E junto com Pêssar até Shavuot, a contagem do Homer, ok? E aí nós teremos aí uma semana sobre a questão de Matzah, né? Então aí nós já vamos providenciando também, né, a aquisição de Matzah, para que nós possamos aí durante 7 dias estarmos comendo, né, da massa não levedada. Matzah é uma bolacha, né, por assim dizer, dentro do campo judaico, né, que se assemelha a uma grande bolacha, um grande biscoito salgado, né, sem fermento, durante 7 dias, não comendo nada levedado. E aí então vamos trazer todos esses ensinamentos, essas práticas aí que nós vamos realizando durante os próximos dias e durante a festividade de Pêssar. Hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat, né? Tivemos aí o nosso Purim, né, sábado à noite passado, foi uma belíssima festividade, onde tivemos a leitura do livro de Esther, Megilat Esther, um jantar festivo, precioso. E agora temos aí a nossa festividade semanal, que é Pêssar. Então, na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, nós temos aí a nossa festividade de celebração de Shabat, né? Então, vamos nos organizar, nos prepararmos para que nós estejamos juntos na celebração do Shabat. Por isso, a comunidade bauruense e região, né, estão convidados a participar fisicamente, né, presencial, ali na Sinagoga Bnei Noa Regional Bauru, na Avenida José Silvestre, 7-45, Jardim Silvestre 2, vizinho ali do Meiridota, né? Uma ótima oportunidade para você de Bauru e região conhecer a Sinagoga Bnei Noa regional, com a orientação rabínica do nosso Rav Yaakov Gerenstad, da Sinagoga Rabá de Brooklyn, São Paulo, né, que é o nosso rabino ortodoxo do Rabad, ok? E ali você vai conhecer a comunidade local e juntos estarmos celebrando o Shabbat. A Parashat Tzav,
né? A palavra tsav literalmente significa ordenar, né? Nós temos aí alguns aspectos dentro dessa paraxá. Entre elas, né, nós vamos encontrar a questão dos aspectos quantitativo e qualitativo. E aí nós vamos ver realmente o significado destas questões. As leis adicionais referentes aos sacrifícios, aqui na nossa paraxá Tsav, uma continuidade da paraxá anterior, Vaikra. E também temos algumas mitzvot novas dentro desta paraxá, para nós estarmos aí focando e estudando, né? Então descreve as ofertas, né? Tanto no aspecto qualitativo como no aspecto quantitativo. A Torá atribui a importância tanto à qualidade quanto à quantidade. Então muitas vezes a pessoa fala assim, não, o importante é a qualidade, não a quantidade. Negativo. A Torá, ela vê os dois com bons olhos, tanto qualitativo quanto quantitativo, né? Então, a gente precisa saber desta realidade, né, que a Torá, ela não menospreza o quantitativo, né? Então, esse famoso adágio popular aí, né, esse ditado popular, né, o importante é a qualidade, não a quantidade. Negativo. A Torá, ela visualiza qualidade e quantidade. Então, por isso, nessa paraxá desta semana, nós vamos encontrar a questão qualitativa e quantitativa, certo? Então, muitas vezes, aspiramos ao crescimento e ao desenvolvimento qualitativo, sempre com esse ditado, né? O importante é a qualidade e não a quantidade, né? Mas a questão qualitativa, ao atingir as maiores alturas e dimensões mais profundas, e pouco nos preocupamos em fazer mais do que fazemos, não reconhecemos que isso é progresso, né? Então, quando a pessoa diz o importante é a qualidade, não a quantidade, ele pode até se desenvolver na questão de qualidade ou qualitativamente falando, mas ele não tem um progresso realmente considerável. Por quê? Porque a questão quantitativa, ela é um complemento da qualidade, do qualitativo. Então, o quantitativo, ele completa a questão da qualidade. Então, qualidade e quantidade, elas precisam andar juntas, certo? Porque uma colabora com a outra e uma complementa a outra. Então, é isso que a Parashat Tzav vai trazer para nós dentro desses aspectos. Porém, na realidade, aumento quantitativo também é crescimento e, por fim, traz incremento qualitativo. Então, o crescimento, ele tem significado, ele tem sentido. E dentro desse aspecto, ele também traz o quê? O incremento qualitativo. Então, quando a pessoa diz assim, não importa a quantidade sobre isso ou sobre aquilo, do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu faço, do que eu não faço, né? Não importa a quantidade, se é pouco ou muito, ou algo semelhante. Negativo. O quantitativo, ele precisa realmente ser uma realidade, porque também é um crescimento. Há crescimento na forma qualitativa, mas também há crescimento na forma quantitativa. E isso está relacionado com o quê? Qualidade e quantidade, certo? Por isso que precisa haver essa questão, um progresso. O exemplo aqui que os nossos mestres trazem para nós, né, para termos uma visualização, por exemplo, é o exemplo halássico sobre a questão do minyan. Dentro de uma sinagoga judaica, literalmente falando, o minyan, ele é composto por 10 homens. Então, 10 homens judeus, né, dentro da sinagoga, a quantidade, certo, mínima para que haja o quórum, para que as rezas, as preces e qualquer atividade dentro da sinagoga, ela tenha validade. Então existe aqui uma questão de quantidade.
Então essa quantidade, ela precisa ser qualitativa, né? Então os 10 mínimos homens judeus que estão na sinagoga, eles precisam ter uma questão não somente de quantidade, mas de qualitativamente falando, ou seja, precisa ter realmente ali sentido o porquê que estão ali. Não é estar por estar por não estar, né? É saber o porquê que está ali, para trazer o quê? A questão qualidade, para entrar no campo da qualitativamente. Ou seja, a reunião, ela precisa ter qualidade, quantidade, e nesse aspecto adentra nesses incrementos qualitativo e quantitativo. Então, no Minyan, ele é o mínimo de 10. Não é que obrigatoriamente toda vez tem que ter 10, pode ter 20, 30, 100, 1000, etc. e tal, homens judeus dentro da sinagoga, etc. e tal. Então é estipulado o mínimo, certo? Né? De quantidade, né? E para que isso tenha valores espirituais, é importante que haja o que? A questão quantitativa, né? O aumento de número de homens acima de 10, para que realmente venha o incremento qualitativo, para que também isso se some à questão do incremento qualitativo. E aí então há um progresso, há uma elevação espiritual, há uma profundidade espiritual, e isso daí faz com que as coisas venham se harmonizar segundo a vontade de Hashem, para que realmente a santidade não seja apenas uma qualidade, mas haja também quantidade, né? Quanto maior for o número, maior é a santidade, entendeu? Então, por isso, qualitativamente e quantitativamente. No sentido existencial, quantidade e qualidade são análogas à matéria e espiritual. O material é medido principalmente em quantidade, por suas dimensões físicas ou massa. As entidades espirituais se caracterizam pelas profundidade e dimensão qualitativas. A visão da Torá de progresso no serviço divino não se concentra exclusivamente no espiritual. Abrange também a elevação dos recursos materiais. Nessa perspectiva, a inclusão do material em nosso serviço divino tem efeito semelhante ao aumento quantitativo. A transformação do material em espiritual expande o domínio do espiritual. Por fim, essa expansão quantitativa melhora a qualidade da experiência espiritual da alma. Ou seja, nesse aspecto, qualidade e quantidade, né? Lembrando que qualidade está no aspecto espiritual e quantidade no aspecto material. Quanto maior for o número de pessoas, maior é a santidade. Então, esse maior número de pessoas é uma questão material, física. E isso daí é para elevação do físico às dimensões espirituais. Então, estas pessoas reunidas, quanto maior for o número, maior será então a questão qualitativa, maior será a questão espiritual. Entendeu? Então é dentro desse aspecto. E dentro desse mesmo aspecto espiritual, material e físico, também tem a questão material, onde as pessoas se envolvem com o seu sidur, se envolvem com a sua tzedaká, quando ele vai fazer as suas preces, sempre tem ali a caixinha de tzedaká. Então, antes de iniciar as suas preces, ele vai lá, deposita uma tzedaká voluntariamente, né? O valor é ele que estipula para o fazer, né? Não há uma obrigação X, etc. e tal. Então aí é uma questão material, né? Que está sendo colocada ao serviço de Hashem naquele momento, né? Para que a caixinha de Tzedaká ela seja cada vez mais incrementada, né? Nos seus valores, para que haja, quando o famoso cofrinho, né, ou a caixinha de Tzedaká está cheia, ela então vai ser usada para finalidades sociais,
né, de ajuda ao próximo e assim sucessivamente, ok? Então são estas questões que nós temos aí, sem sombra de dúvidas, qualitativa, espiritual, quantitativa, física e material, ok? Baruch Hashem, nós estamos aí, né, com a presença da Edina Silva, aqui da Sinagoga Beninu Regional Bauru, o Simoniel Delmiro, de Montes Altos, São Paulo, o Djalma de la Vedova, se eu não me engano, é do estado do Paraná, acho que é cidade Ampere, se eu não estiver errado, se eu não mudei eles de, se eu não mudei eles de cidade, né, então já viu, né. A Maristela Maciel Correia Pereira Maciel e o esposo Ronaldo, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, a Manuelita Santos Lemos, né? Não gravei ainda a sua cidade, Manuelita, desculpa aí, coloca para nós aí a sua cidade. A Lídia Moreste Alves Moreste de Oliveira, né, de Vitória Espírito Santo, né, que está por aí também. Temos aí a Yaritza Verônica Sanches Rubers, que é do Chile, né? Está aí conectada conosco, né? Já é uma seguidora antiga também, Baruch Hashem, Yaritza e toda a família, né? Um shalom para vocês aí. Temos aí também o Luciano Bar Emanuel Picon, né? E a esposa Jaqueline, lá de Osasco, Grande São Paulo, né? Um casal muito especial para nós do Movimento Beninoa Brasil, Baruch Hashem, né? Então ele está aí dizendo, né? Aos dedicados seguidores e à tarde com a Torá, permita-me enfatizar a grandiosidade e a singularidade que acompanha cada episódio desse programa extraordinário. Não é apenas... Deixa eu ver o que aparece aqui. Opa, mudou. Profunda uma... o Luciano, ele é muito didático, né? Ele é uma benção aí em conhecimento e um português muito bonito também ele tem, né? Então tá aí, né? À tarde com a Torá, permita-me enfatizar a grandiosidade e a singularidade que acompanham cada episódio desse programa extraordinário. Não é apenas uma jornada diária de iluminação da Torá e sabedoria do Chabad que vocês experimentarão, mas também a rara oportunidade de estar na presença de um homem verdadeiramente notável, né? José Emílio Marmol personifica uma humildade incomparável, aliada a uma diligência e reverência por Deus, que são verdadeiramente simplicidade, e é tão marcante quanto sua devoção incansável às Sagradas Escrituras. Ele é, sem dúvida, um paradigma de respeito, distinção e sofisticação. Além disso... cadê? Vamos lá. E além disso, não podemos ignorar sua elegância imponente. Ei, Luciano! Né? Deus e a sua reverência por Deus, né? Ele é sem dúvida um paradigma de respeito, elegância imponente e seu glamour discreto que permeiam cada palavra e gesto. Sua dedicação às coisas sagradas é tocante, refletindo um cuidado profundo e uma reverência que ressoa em cada transmissão. Portanto, é com grande admiração e gratidão que saúdo José Emílio Marmol em seu programa incomparável, À Tarde com a Torá, que seja luz, continue a iluminar nossos caminhos, né? E enriquecer nossas vidas. Com respeito e apreço sinceros, Luciano, Jonas, Mar Emanuel Picon, né? Grato, Luciano, pelas suas palavras
delicadas, profundas, elevadas, um português precioso, né? E ainda temos muito para crescer aí, somos ainda pequeninos, né? Temos bastante aí, né? Agradeço a ti pelos elogios, né? Que seja... isso daí aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o público, né? Com os amados, né? E que a gente possa aí, sem sombra de dúvidas, honrar aí estas palavras aí cada dia no nosso serviço a Hashem e aos nossos amados aí, Baruch Hashem. Ok. Temos aí a Selma Lima, de Belém do Pará, né? A Manuelita Santos Lemos é da cidade de Ubaitaba, Bahia, Baruch Hashem, Manuelita, né? E a Genesi Tolentino dos Santos, né? Que é ali do estado do Paraná, se eu não me engano, acho que é Maringá, né? Que é ali do estado do Paraná. Baruch Hashem aí. Gratidão aos amados, né? Que estão conosco aí no nosso dia a dia aí. Voltando à nossa questão da nossa quantidade e qualidade, né? Os nossos mestres falam, né? Em maior escala, o desenvolvimento quantitativo em nosso relacionamento com Deus requer ampliação não só de nosso âmbito de devoção, mas também do círculo de devotos. Além de intensificarmos nossa devoção, esforçamo-nos para inspirar a outros. A devoção total resultante aprimora qualitativamente nossa consciência divina, bem como a daqueles que inspiramos, né? Então nós temos aqui a questão faratistá, expansão, né? A expansão ela está conectada exatamente com a questão quantitativa e qualitativa, né? Para que realmente nós possamos aí cada vez mais termos a nossa devoção. A nossa devoção dentro do aspecto quantitativo significa a nossa dedicação diária ao serviço divino. As nossas preces diárias, principalmente na parte da manhã e a parte da noite, que é as nossas preces da manhã e as preces da noite. E durante o dia, sem sombra de dúvidas, é o resultado da nossa prática, obediência aos mandamentos divinos, né? É nesse sentido que nós estamos sobre a questão da devoção ao nosso serviço a Hashem. E quanto à questão de quantitativo, né? Que é exatamente o que? Inspirar os outros. Ou seja, é divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, cada momento do nosso viver. Então é o projeto Faratistá, é a expansão, é nós expandirmos cada vez mais, sem sombra de dúvidas, né, o nosso o monoteísmo com fundamento judaico, para que mais e mais pessoas também possam somar conosco no nosso serviço a Hashem, ok? Então é isso que nos fala. Então, Parashat Tzav, ela traz exatamente para nós a questão ordenar, né? Então é nesse aspecto aí. Um outro aspecto que traz para nós dentro da nossa Parashat Tzav é sobre a questão da livre escolha, onde que é conhecido popularmente como livre-arbítrio. Mas o termo correto é livre escolha, ok? Então, a pergunta que normalmente que não quer se calar é essa: temos ou não temos a livre escolha? Temos ou não temos o livre-arbítrio? A resposta real ela é sim e não. E nós vamos ver isto, o porquê de sim e o porquê de não. Então, na realidade, é sim e não. E por que isso? Então, nós temos dois níveis sobre a questão do sim e do não. O primeiro nível está conectado ao subconsciente. Então, aqui não há livre-arbítrio, e nós vamos explicar já. O segundo nível é o nível do plano consciente. É aqui que você tem o livre-arbítrio, ou a livre escolha, do sim ou do não, ok? Dentro do nível subconsciente, né, que é exatamente, qual é o nível do subconsciente? A essência da nossa alma divina. É a essência da nossa alma.
Então, neste nível aqui subconsciente, a alma, ela deseja observar todos os mandamentos e evitar transgredir qualquer proibição. Não há nenhum desejo para o mal, como também não há nenhuma outra opção senão fazer apenas o bem. Então, no nível subconsciente, que é o nível exatamente da essência da nossa alma, então aqui não tem a livre escolha. Aqui a essência nossa da alma divina, ela é simplesmente, sim, fazer a vontade divina. Esta é a única opção no nosso nível subconsciente. Como que nós podemos entender isto? Por exemplo, você de repente falou ou agiu de uma forma e que logo em seguida você diz assim: puxa vida, não era isso que eu queria dizer. Puxa vida, eu não poderia ter feito isso, eu não queria fazer isso. Não é do meu feitio fazer isso. Entendeu? Então aí é onde que está a questão do nosso subconsciente, a essência da nossa alma divina. A essência da nossa alma é não fazer absolutamente nada que seja contra a vontade divina. A vontade da nossa, a essência da nossa alma é sempre fazer a vontade divina. Então, por isso, aqui não há opção de livre escolha. A única escolha é fazer a vontade divina, no nível subconsciente, no nível da essência da nossa alma. No segundo nível, que é chamado do nível consciente, porém, no qual nós interagimos com as esferas mais superficiais da complexidade da psique da alma, há lugar tanto para o bem quanto para o mal. Aqui o desejo interno da alma de observar todas as mitzvot, todos os mandamentos divinos, só é sentido como um sinal mais fraco, suscetível à interferência das mensagens opostas de nossos instintos animais, da nossa alma animal. Assim, no plano consciente, nós realmente possuímos a livre escolha, que é o sim ou não. Ou sim, eu faço a vontade divina, ou não faço a vontade divina. Então, nesse plano consciente, onde nós temos esse contato mais com o mundo físico, o mundo material, com esse mundo que nós vivemos, interagimos, que é o mundo de ação, o mundo da ação, é onde que nós estamos realmente conectados de uma forma mais forte aqui. Entendeu? Então, dentro desse sentido, é onde que nós possuímos, realmente no nosso nível consciente, a questão da livre escolha. Ou eu digo sim para a vontade divina, ou digo não para a vontade divina. Então, essa é a diferença do subconsciente, a essência da nossa alma, e do nosso consciente, né? O subconsciente está conectado com a alma divina, onde 100% é fazer a vontade divina, e na nossa questão consciente, onde estamos mais conectados com a nossa alma animal, e é onde que nós estamos mais conectados em dizer não a Deus. Por isso que a nossa luta é diária. Por isso que o nosso serviço diário a Hashem é para fortalecer mais e mais a nossa alma divina, para que a alma animal venha se subjugar, né, ser subserviente à alma divina, para que no campo consciente da nossa livre escolha, nós possamos sempre dizer sim a Hashem, certo? E a sua vontade. Então, em geral, a Torá se dirige à nossa mente consciente. Somos ordenados a observar as mitzvot com total consciência do que estamos fazendo. E temos o dever de trazer uma consciência da espiritualidade em nossa vida diária. Por isso que a Torá, ela vem e fala mais real, de uma forma mais real, mais presente ao nosso nível consciente. Para que realmente nós não venhamos perder, como diz o ditado, né? Linha carretel a ladeira abaixo, que significa perder as linhas e as estribeiras da vida e só fazer aquilo que não presta, né? Então é onde que nós temos que tomar cuidado com essa questão em si, ok?
A Maria Soares de Campinas também chegando por aí. A Vânia Ivonete, Maria da Silva, Recife, Pernambuco também, sempre presente por aí. Baruch Hashem. Porém, neste nível consciente, nós somos suscetíveis a ser atirados para longe de uma vida de santidade ou sufocados pelas limitações que o mundo parece nos impor. Assim, enquanto a maioria dos mandamentos foi dada à parte consciente da alma, Deus viu que era necessário nos dar alguns mandamentos que falam diretamente à essência da nossa alma, né? Ajudando a energia ilimitada da alma divina e o seu compromisso total com o bem a fluir para a mente consciente. Estes mandamentos especiais fazem com que permaneçamos em sintonia com o nosso compromisso do nosso subconsciente, a essência da nossa alma, com o monoteísmo, com fundamento judaico. Quando nossa observância consciente torna-se tensa ou limitada, né? Então, onde que nós temos essa realidade aí? No nosso nível consciente, nós temos uma briga constante, né? É entre o bem e o mal, entre a alma divina e a alma animal, entre o fazer a vontade divina e o não fazer a vontade divina. É a nossa luta diária. Enquanto Mashiach não se revelar para a redenção final, onde ele vai retificar os 4 reinos, né? O reino vegetal, mineral, animal e humano. Enquanto isso não acontecer, esta luta será constante, né? Lembrando que de fato, nos dias de Mashiach, na redenção final, a nossa alma divina ela vai predominar em toda a sua essência e a alma animal ela vai perder a eficácia do mal, né? E ela vai tornar-se unida, né? Literalmente a alma divina, e a sua essência será também só fazer a vontade divina, ok? Com relação à maioria dos mandamentos, né, os nossos mestres trazem para nós que Deus disse a Moshe que se dirigisse ao povo judeu com o termo, né, e nós sempre encontramos isso, daber, que significa fale, e emor, que significa diga. Então nós sempre vamos encontrar, quando Deus, ele, na maioria das vezes, orienta Moshe, ele diz ao povo, né, daber e emor, né, fale e diga. Enquanto os mandamentos transmitidos com esses termos são obviamente obrigatórios, o uso mais passivo e indireto das palavras fale e diga indica que estes mandamentos são direcionados às esferas superficiais da alma, que possuem a livre escolha, estão conectados dentro da questão do consciente, né? Que é a livre escolha, ou sim ou não, né? Então, por isso, vem o termo daber e emor, fale e diga. Quanto à questão agora, sabe, agora a palavra mudou, agora é diferente. Por quê? Porque desta forma, sabe, vem contrastar com emor e daber, né? Daber e emor, fale e diga. Então, sabe, vem exatamente contrastar com estas duas expressões, que estão mais conectados realmente com essa questão da alma animal, certo? Da alma na conexão consciente, que significa a livre escolha, ou sim ou não, digo a Hashem. Agora, tzav não. Tzav, ele vem com uma expressão ordenar. Então, aqui, segundo os nossos mestres, eles falam que a expressão tzav, ela pode dizer ordena, ordenar e ordene. Ou seja, qualquer uma delas transmite uma mensagem de urgência. Tzav é diferente de daber e emor. Daber e emor, ela traz mais uma suavidade, por assim dizer, porque ela está conectada com o nível consciente da livre escolha, para uma reflexão. Agora, tzav não, tzav ela vem de uma forma mais contundente, ela vem mais forte. Tzav, ordena,
ou ordenar, ordene, ela vem de uma forma mais de uma forma mais contundente, no sentido de que Deus tem urgência de que obedeçamos o seu querer. Então, por isso vem tsav, ordene, ordenar ao povo, né? Como fala o princípio da nossa Parashá, capítulo 6, verso 1. Deus falou a Moshe dizendo, tsav, ordena a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei da oferenda queimada, etc. e tal, e é onde que nós vamos vendo aqui sobre a questão das leis, né, que são aperfeiçoadas na sequência de Vaikra, a Parashá anterior, e de novas orientações sobre a questão dos mandamentos, com referência aos sacrifícios, aos korbanot, ok? Então vem uma questão mais contundente, tsav, ordene. Então não é uma questão de jogar para o livre arbítrio, a livre escolha. É para jogar para a alma divina, onde a essência é sempre fazer a vontade divina. Então, tsav, ela vem dentro desse aspecto aqui, trazer para nós. Para aludir exatamente o tipo da mitzvah, que se dirige à essência da alma, que não possui verdadeira livre escolha, e ela é simplesmente ordenada a obedecer a Deus. Estas mitzvot especiais, inclusas em nossa Parashá, têm por objetivo ajudar nossa identidade interior, de compromisso inquestionável e ilimitado da nossa fé monoteísta com fundamento judaico, a vir à tona, ou seja, sair do subconsciente e vir para o consciente, ou seja, saindo da alma divina, a nossa essência, e vindo para a nossa alma animal, para o nosso consciente, né? Vir à tona em nossa vida do cotidiano, ou seja, que o nosso monoteísmo, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, ela precisa estar à tona nas nossas vidas, estar viva, presente em cada passo que nós damos, em cada olhar, em cada pensamento, em cada fala, em cada coisa que escutamos, em cada ação, nós precisamos trazer esta essência para aflorar, para estar no nível consciente, para que a nossa alma animal não nos domine, para que nós venhamos perder linha, carretel e por aí afora vai, mas nós estejamos mais e mais conectados com a vontade divina. Por isso, esse é o aspecto em que realmente Rashi, ele comenta que quando nós lemos no verso 1 do capítulo 6, Deus falou a Moshe dizendo, sabe, né? Ou seja, a expressão denota urgência, diz Rashi, em observar uma mitzvah, em observar um mandamento, um princípio, um preceito, para o presente e também para as gerações futuras. Ou seja, esta urgência de tsav, segundo Rashi, é exatamente para fazer com que o que nós estamos fazendo no presente momento, dentro da obediência dos mandamentos divinos, das 7 leis de Noa, suas ramificações e aquilo mais que a Torá nos traz, né? É para que nós possamos não estar apenas vivenciando aqui e agora, mas que nós possamos estar vivenciando de uma forma que isso vai repercutir para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, para os nossos conhecidos, parentes, amigos, etc. Então é um efeito faratistá, é um efeito de expansão. Então nós precisamos visualizar isso e termos esta realidade diante de nós aí, ok? Celina Bina, o Claudemir Jesus da Silva, né, e a esposa Edilaine aqui de Bauru, da nossa sinagoga Benenor Regional Bauru, a Marinalva Nalva, né? A Marinalva Nalva, não lembro da sua cidade, coloca pra gente aí por gentileza, ok? E a Edna, né, tá colocando aí também, né, a sua presença aí, né, e mandando um shalom a gente amada de Hashem aí, né, a saudação da nossa Edna para os amados aí, ok? Então o Rashi, ele traz para nós
essa questão. E quando nós chegamos já no verso 2 do capítulo 6, que fala das oferendas queimadas, ele está falando principalmente sobre a questão da queima das gorduras. Então, os nossos mestres dizem assim: embora participar de um sacrifício seja uma mitzvah, a pessoa não deve comer do sacrifício até que suas gorduras tenham sido queimadas no altar. Isso nos ensina que uma pessoa só pode estar segura que uma mitzvah foi corretamente cumprida quando suas gorduras, seu prazer, incluindo o prazer derivado da mitzvah, tenha sido entregue a Deus. Somente deste modo que ele pode estar seguro de realizar mandamentos, não por causa da satisfação que elas trazem, mas puramente por amor a Deus. Então aqui nós temos dois aspectos sobre a questão da gordura. A gordura em si, ela significa prazer, satisfação pessoal. Então nós temos dois níveis. O primeiro nível dessa gordura é a satisfação dos nossos prazeres seculares. Falando sempre no bom sentido. Obviamente, todo o sentido negativo é desaprovado por Hashem e precisa de techuvá para o retorno a Hashem, para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Nós estamos falando da gordura aqui no bom sentido, esse prazer pessoal, Então esse prazer pessoal está no quê? Por eu ter conquistado aquilo que eu almejei, por eu ter conquistado os meus projetos, o meu sucesso, etc. e tal, sempre dentro do bom nível, ok? O prazer, eu tenho uma família, o prazer, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, o prazer, eu tenho um bom salário, um bom emprego, eu sou uma pessoa que goza de uma boa posição social. São prazeres seculares. Esses prazeres, eles precisam ser lançados a Deus. E também o segundo nível, que é o prazer espiritual. Qual que é o prazer espiritual? A satisfação de servir a Hashem. A satisfação, o prazer que eu tenho de poder todo dia fazer minhas preces diárias, de manhã e à noite. O meu prazer de poder estar vivendo os mandamentos de Hashem, as 7 leis de Noah. Então até este prazer, segundo os nossos mestres, diz, este prazer, esta gordura, nós precisamos lançar a Hashem. Queimar isto tudo. Para que sobre apenas o quê? O puro amor a Hashem. Ou seja, o que eu faço é por puro amor a Hashem. Então, se eu ajudo as pessoas, se eu faço o meu serviço diário, se eu conquistei isso ou aquilo, etc. e tal, se eu sou bem sucedido, etc, 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 essas gorduras precisam ser queimadas. E todas elas na presença divina, no sentido de que tudo isso pertence a Deus. E então nós estaremos de fato fazendo aquilo que é agradável a Hashem. Ok? Então, esse é um dos aspectos sobre a questão da gordura. Ok? Quando nós temos aí, dentro do aspecto, o sacerdote vestirá no versículo 3 e 4 do capítulo 6, ele vestirá sua túnica de linho sob medida e removerá as cinzas para um local que o fogo consumiu sobre o altar e os colocará próximo do altar. E então despirá suas vestes e vestirá outras roupas, e ele então levará as cinzas para um lugar ritualmente puro fora do acampamento. Qualquer um sabe que mexer com cinza, ou seja, aquela sobra da queima do fogo, as cinzas, com uma roupa clara, ela vai realmente sujar rapidamente. Imagine então o puro linho branco que o sacerdote vestirá para poder trabalhar com as cinzas que é o resíduo dos sacrifícios que foi levado ao altar de cobre. Ok? Então, imagine, ele vai mexer com as cinzas, ele vai remover as cinzas,
né, de um lugar para o outro, né? Então, nesse aspecto aqui, nós temos algumas coisas a refletirmos. Primeiro delas, embora o sacerdote mudasse de vestes, era o mesmo sacerdote que executava a ação, né? Que é a elevada tarefa de escavar as cinzas na presença do mestre, Hashem, que também executava a tarefa mais servil de remover as cinzas para fora do acampamento, né? O próprio sacerdote. Isso nos ensina que devemos servir a Deus não somente através de tarefas elevadas e honrosas, mas sim devemos encontrar satisfação nos trabalhos simples e físicos necessários na preparação para a observância de uma mitzvah. Qual é o ensinamento que nós temos aqui? Dentro da estrutura de uma comunidade Benei Noa, dentro da estrutura de uma sinagoga Benei Noa, né? Então, tem o emissário, que é o líder, e é aquele que mais fala. E tem que ser assim. Goste ou não goste, mas tem que ser assim. Porque é ele que tem que falar, ele tem que ensinar, ele tem que estar ali para poder responder perguntas, para poder dar os ajustes aqui e ali, etc., corrigir isso, corrigir aquilo, né? No bom sentido, né? Falar para as pessoas que, não é assim que faz, é assim que se faz, etc. e tal. Então tem que ser assim. Então, quer queira ou não, o emissário, o líder local, ele está em evidência. Mas tem gente que quer ser emissário também, quer ser líder também, porque quer aparecer. Tem aquele que é instrumentista, ele toca violão, guitarra, bateria, né, piano, teclado, que não sei o que lá. Tem os loucos, ou aqueles que cantam, etc e tal, né? Então a outra pessoa fala assim, eu também quero tocar, eu também quero cantar, né? Então, tem pessoas que querem aparecer, não querem fazer um serviço divino. Querem aparecer. Por quê? Porque estar na frente da câmera é um negócio legal, eu também quero estar, né? Quero ficar falando os salmos na frente dos outros também, eu quero falar também. Então, as pessoas querem aparecer e não fazer um serviço divino. Então, aqui, o que os nossos mestres estão dizendo é que se realmente há um espírito na pessoa de fazer a vontade de Hashem, não importa a posição dentro dessa estrutura. Desde a pessoa mais simples, né? Um porteiro, uma pessoa que faz a faxina do salão, uma pessoa que está ali para servir, né? Na hora do Kiddush está ali para servir o suco e o vinho, por exemplo. São trabalhos simples, mas são fundamentais. Porque se faltar essas pessoas, o trabalho fica incompleto. Então, aqui o que os nossos mestres estão dizendo é o seguinte, é que nós precisamos ter o mesmo nível espiritual em fazer o serviço de Hashem. E não querer se aparecer. Cada um na sua função, segundo a sua configuração, naquilo que Hashem tem para fazer. Ponto final. É esta que é a realidade, sem sombra de dúvidas, certo? Um outro aspecto aqui que os ensinamentos racídicos traz para nós. Ele diz assim, o altar representa o coração do homem. Assim, a exigência de ter fogo, que é o caso, por exemplo, do versículo 6, né, os 5 e 6 do capítulo 6, que fala sobre o fogo do altar. Assim, a exigência de ter fogo queimando continuamente no altar significa que nossos corações devem se manter continuamente em chama com amor palpável a Hashem. Então, não importa a sua função, importa que o seu fogo, ou seja, esta chama ardente no seu coração, por amor a Hashem, permaneça aceso. É isso que importa. Hashem não vai receber simplesmente o serviço do emissário que está na frente das atividades, porque o emissário vai deixar de receber o serviço do porteiro, do serviçal que está ali servindo o suco de uva e o vinho.
Ele vai aceitar o serviço daquele que mantém o fogo aceso no seu coração, que é a chama do amor por ele. É este serviço que ele recebe. Não importa qual é a configuração na estrutura que você venha a ter dentro da organização. Mas o que importa é esta chama do amor palpável por Deus. Então, nos é prometido literalmente que ele não deve se extinguir, esse fogo não deve se extinguir. Mas segundo Maguide de Mezerite, ele dá uma outra explicação com referência a isso, dizendo: seus aspectos negativos serão extintos. Ou seja, os aspectos negativos de querer aparecer, por exemplo, serão extintos, serão apagados. Então, o que as pessoas precisam ter em mente é a chama do amor verdadeiro por Hashem. E não porque eu quero aparecer, eu quero fazer isso porque eu vou aparecer. Eu vou gravar áudios porque as pessoas vão ouvir a minha voz. Eu vou gravar vídeos porque as pessoas vão me ver. Entendeu? E por aí afora vai. Certo? E por aí afora vai. Né? Então é onde que nós precisamos realmente termos o quê? Termos dentro da nossa estrutura e organização, né, realmente as coisas no seu devido lugar. Cada um ocupando o seu papel de forma simples e objetiva, né, e não se preocupando em querer aparecer. Essa que é a realidade. E não querendo se aparecer. Porque aquele negócio, tem muito papagaio por aí que quer falar, que quer aparecer, e aí fica difícil, ok? E aí sabe o que acontece? Né? Por exemplo, especificamente, as páginas Benei Noah começam a ficar assim, ó. Tudo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E aí as pessoas simplesmente deixam de ouvir, deixam de assistir. Por quê? Porque está maçante. Fulano A fala X, o fulano B fala X. E aí vem mais 2, 3, 4, 5, 6 que falam o mesmo X. Entendeu? Então aí fica maçante. Então as pessoas vão pulando. Então onde que precisa, realmente nós temos a verdadeira chama do amor ao serviço de Hashem. Ok? A Marinalva Nalva, ela é da cidade de Casinhas, lá em Pernambuco. Né? Baruch Hashem. A Giovanita e o marido Ferrari, também aqui da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, também estão conectados aí, Baruch Hashem. Outra coisa que nós temos pelos aprendizados dos nossos mestres aqui, eles falam da seguinte forma para conosco sobre a questão das oferendas, né, que são feitas aí, né, oferendas de culpa, oferendas de pecado e companhia limitada. Então, algumas das leis contidas nessa nossa Parashat Tzav são somente adicionais às que já foram faladas lá na primeira Parashá do livro Vaikra. Nós estamos na segunda Parashá do livro Vaikra. Um acréscimo em quantidade, né? Tem alguns acréscimos dentro do nível quantidade. Outras leis da oferenda de culpa e da oferenda de agradecimento são conceitos novos que está dentro da nossa Parashat Tzav. Então representa aqui um aumento de qualidade. Então nós estamos tendo aqui a questão de quantitativa e qualitativamente. Então a qualidade e quantidade sempre no mesmo nível espiritual diante de Hashem, ok? Daílson Moura está por aí, né? Não diz a cidade, fala para nós a cidade que você e o estado. Daílson Moura, Baruch Hashem. Também temos aí a Silvia Camacho Castelhano, né? Pelo jeito é internacional. Silvia, coloca para nós aí qual a sua cidade e qual o seu país, né? Que está conectando conosco aí à tarde com a Torá, ok? Baruch Hashem. Então, de um modo geral, quantidade se refere a assuntos físicos e materiais, já mencionados, e qualidade a assuntos espirituais. O fato da nossa Parashat Tzav é incluir ambas as áreas no ensino
é que o serviço divino de uma pessoa deve envolver tanto o espiritual como o físico, como já mencionamos. Para alcançar a verdadeira grandeza espiritual, é necessário também estar envolvido em questões físicas, para fazer deste mundo uma morada de Deus, né? Já comentamos alguma coisa sobre isso. Outro nível que nós podemos comentar aqui, dentro desse aspecto, questões físicas e espirituais, né? O nosso serviço divino a Hashem, né? Ela precisa ser física, ou seja, precisa ser presencial. O que significa isso? Obviamente, quando há os momentos das reuniões das comunidades Benei Noa ou das sinagogas Benei Noa, as pessoas que têm acesso, moram perto e podem estar presentes nas reuniões de forma presencial, é realmente uma bênção que elas estejam de forma presencial. Não restam dúvidas, porque vai somar quantidade e qualidade. Isso vai ter um nível espiritual muito elevado, sem sombra de dúvidas. Agora, quando a pessoa arruma desculpas esfarrapadas de não estar presentes, aí é que mora o problema, aí que é perigoso. Por quê? Porque ela começa a se desfazer de qualidade e começa a se desfazer de quantidade. Então, o incremento qualitativo e o incremento quantitativo começa a perder a sua eficácia. Por quê? Porque a pessoa ela tem condições de poder estar presente, mas não faz por várias razões não justificáveis, obviamente que nós estamos falando, né, de razões não justificáveis, né, que ficam arrumando desculpas amarelas, por assim dizer, para não estar presente, né? É um pouco longe, eu tenho que ligar o carro, eu tenho que pegar trânsito, aí eu não sei o quê. Então fica arrumando desculpas esfarrapadas. Eu estou muito cansado, essa é a mais comum. Eu estou muito cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou assistir aqui de forma virtual, que é melhor, que presencial nada, vou ficar aqui de forma virtual. Então ele não está sacrificando as gorduras e nem está sacrificando a sua alma animal, né? As suas gorduras e a sua alma animal estão fortes, né? O prazer está muito forte, então ele abandona a questão espiritual nesse sentido aí, entendeu? Então por isso que é perigoso essa questão aqui. Então aqui a presença física, ela está dentro do campo quantitativo. Quantidade, certo? Então, se esforçando através dessa chama viva do amor a Deus, né, a Hashem, né, então ela vai se somar de forma quantitativa à forma qualitativa. Então, ele vai trazer consigo a questão física, quantidade, e vai trazer consigo a sua qualidade espiritual. E ele vai somar com os outros. E isso vai ter um serviço divino muito elevado. A presença das pessoas nas comunidades Benei Noa, nas sinagogas Benei Noa, nas suas reuniões presenciais, traz muita elevação. O mesmo acontece com aquelas pessoas que, devido circunstâncias, questões geográficas, questões realmente de longe, de estar muito longe da comunidade. Isso longe significa quilômetros e quilômetros, bem entendido, obviamente, né? Como nós temos vários amados, né, que estão sempre conectados conosco através, né, não somente aqui à tarde com a Torá, no nosso shiur, mas também nas nossas reuniões que fazemos através da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru. Por quê? Porque são quilômetros e quilômetros de distância de uma sinagoga Benei Noa ou de uma comunidade Benei Noa. Outros lugares têm apenas reuniões virtuais, né, pelo Zap. Não há um lugar físico para se reunir. Então aí fica difícil das pessoas se reunirem. Então não há essa possibilidade. Então aquela questão, aquilo que é justificável, ponto, e acabou. Não tem conversa, ok? E também as pessoas não precisam ficar preocupadas de forma negativa nesse sentido aí, né? Mas aquelas que têm acesso e não o fazem, né? Que não tem justificativa, arrumam muletas como desculpa,
né? É aí que é perigoso. Mas aqui, né, os nossos mestres estão falando sobre uma questão de unir qualidade e quantidade para uma elevação espiritual, sem sombra de dúvida. E os nossos amados que estão conosco de forma virtual, sempre nas nossas reuniões, por motivos justos, estão somando a qualidade e a quantidade num serviço de elevação, certo? Sem sombra de dúvidas. O Dailson Moura é de Belém do Pará, que está aí também conosco, Baruch Hashem, né? Belém do Pará. Aliás, ele é de Belém do Pará, mas ele está residindo atualmente na cidade de Gaspar, em Santa Catarina, né? No estado de Santa Catarina temos aí, né, não sei se Gaspar fica perto de Joinville, tem uma comunidade Benenoa aí em Joinville. Depois, né, daí é só entrar aí pelo Zap, contato conosco, que nós vamos direcionar essa questão aí, ok? E para nós encerrarmos essa parte aqui, antes de falarmos da mensagem do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Então, como última palavra, então nós temos aí, né, no versículo 21 do capítulo 6, que fala sobre o pote de barro, né? Nessa questão do pote de barro, um recipiente de barro representa o corpo do homem que foi formado de terra. Da mesma maneira que um recipiente de barro que absorve uma substância proibida deve ser quebrado, que é a orientação aqui na mitzvah, assim também, se o corpo de um homem participa de um pecado, ele também deve ser quebrado, né? Ele pode alcançar expiação quando seu coração torna-se quebrado, por meio do verdadeiro arrependimento, que é a Teshuvah, né? A Teshuvah é um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Então, assim como o pote de barro deve ser quebrado porque se contaminou com algo proibido, assim também nosso corpo, que se contamina com o pecado, algo proibido, né, deve ser quebrado. E esse quebrado está exatamente num coração quebrado, contrito, né, consternado, arrependido através da verdadeira Teshuvah, né, para que seja recomposto na presença divina, sem sombra de dúvidas, ok? Na realidade, né, eu falei aqui para finalizarmos essa parte, mas na realidade nós temos aqui sobre uma parte muito importante que não podemos deixar de passar em branco, que chama a questão do agradecimento, né? No capítulo 7, versos 11 até o verso 38, né? Nós temos aí sobre a questão de agradecimento, mais precisamente até o verso 21, né, capítulo 7, verso 11 a 21, que fala sobre a oferenda de paz, né, oferenda de agradecimento, né, Shelamim. Então aqui o ensinamento racídico traz para nós que a oferenda de agradecimento, ela corresponde ao processo pelo qual a alma desce a este mundo. Então é um processo da nossa alma divina, né, a nossa alma que está no jardim das almas, e quando Hashem determina que venha para este mundo, né? Então ela percorre um caminho. Esse caminho é trazido, segundo os ensinamentos racídicos, da seguinte forma: pessoa doente, prisão, viagem por mar e o deserto. O que significa isso dentro desta viagem para descer a este mundo, né? O mais baixo, o mais vil, o mais profano. Primeiramente, pessoa doente. Quando a alma deixa a sua fonte essencial, o jardim das almas, junto da presença divina, e inicia a sua jornada rumo a este mundo, o intenso amor por Deus que ela experimentava lá, anteriormente, começa a ficar debilitado. Assim, a alma se torna, entre aspas, doente, por causa do seu desejo de recuperar o amor perdido, né? Então, por isso, há em nós, né, nessa centelha divina que nós temos, essa chama do amor perdido. E é por isso que quando nós ouvimos as coisas de Hashem, ouvimos as coisas realmente pertinentes à palavra divina, isso queima o nosso peito, isso queima o nosso coração, por causa desta essência realmente do amor perdido que quer recuperar, ok? O segundo item é a prisão. À medida que a alma desce cada vez mais para baixo, né, para este mundo,
ela vai sendo afetada pelo progressivo confinamento dos mundos espirituais e físico, até que finalmente ela, entre aspas, fica presa ao corpo. Então a nossa alma, para nós compreendermos essa prisão, a nossa alma, ela é infinita como é o seu Criador, Hashem. Então ele criou a nossa alma, ela é infinita, ela é sem limite. E ao ser confinado esse corpo físico, é uma prisão para a nossa alma, porque ela fica limitada a este corpo. Ela não tem mais a questão ser ilimitada na sua essência original. Então ela vem e fica numa prisão. Terceira questão, a viagem por mar. Enquanto a alma estiver morando neste mundo, há o perigo ela de, entre aspas, se afogar nas águas turbulentas da mundanalidade e do fisicalismo. Então ela pode se afogar com as coisas pertinentes ao mundão, à idolatria, à promiscuidade, né? À corrupção, ao mal, à maldade, à perversidade. Ela pode se afogar e aí o ser humano ele faz tudo aquilo que é proibido de forma cruel e perversa. E o quarto item é sobre a questão do deserto. A alma pode retroceder ainda mais. Deus não o permita, a ponto da pessoa viver uma vida estéril e destituída de qualquer significado espiritual. É aquela pessoa estéril no sentido espiritual. É aquela pessoa que não fede e não cheira. Não é nem doce nem salgada. Não é nem luz e nem trevas, como diz o outro, né? É que nem aquela questão que a pessoa normalmente, para desdenhar-se de alguém, ela diz: para mim você não fede nem cheira. Então é esse deserto, é onde que a alma, a vida, a pessoa, ela perde realmente todo e qualquer sentido da vida, ela se torna estéril e dessa forma ela é destituída de qualquer significado espiritual. E aí então ela se torna uma pessoa vil, muito perversa e muito cruel, né? E é com esses desafios, como são grandes, a alma é forçada a fazer um juramento antes de deixar a sua fonte, no jardim das almas, na presença divina. Ou seja, Deus diz a cada uma das nossas almas: seja íntegra e não seja perversa, que lhe dá a força necessária para superar os obstáculos que nós vivenciamos aqui. Então, nesse sentido, quando nós, né, realmente temos os desafios pela vida aí nesse campo espiritual, é onde que nós realmente nos colocamos nessa situação toda aqui, da viagem da nossa alma divina para esse plano físico pequeno, esse submundo, por assim dizer, e são os desafios que nós temos no nosso dia a dia, e nós não podemos fracassar. Nós não podemos retroceder. Precisamos abandonar toda idolatria, toda promiscuidade e cada vez mais seguindo os ensinamentos da Torá, os 5 primeiros livros bíblicos, os ensinamentos das 7 leis universais ou de Noah e as suas ramificações, o nosso serviço diário a Hashem, as nossas preces, a nossa techuvá diária, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento e a nossa tzedakah, ofertas, doações, dízimos, atos de bondade, atos de misericórdia, atos de caridade, atos de justiça e assim sucessivamente. São as formas que nós podemos vencer os desafios deste mundo conturbado, né? E vamos dissipando as trevas e estabelecendo luz para que o mal seja vencido continuamente. O mal tem data de validade e o bem é eterno. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz para nós como ensinamento e conselho: a eterna chama interior, ou seja, o fogo do altar que permanecia ardendo a noite inteira era aceso durante o dia. Ou seja, o nosso Rebbe diz que as preces diárias, quando nós iniciamos o nosso serviço, né, pela manhã, nós precisamos fazer com que essa chama se torne bem forte, bem viva. E no fim da tarde, quando realmente parece que nós estamos cansados,
conturbados pelo dia que foi difícil, nós precisamos revitalizar esta chama divina de entusiasmo em servir a Hashem, ok? Depois do nosso Rebbe, ele diz para que nós possamos realmente conectar ou canalizar de uma forma mais forte o nosso Kohen Gadol, o nosso sumo sacerdote interior, né? Então, algo que nos desconecta de Deus é a idolatria. A questão é a idolatria. E ela não está somente na questão física de ídolos de barro, bronze, prata, ouro, plástico, madeira, pedra, seja o que for. Mas principalmente sobre a questão do meu eu, do nosso ego, né? Eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Hashem. Então, esse também é um problema sério de idolatria. Em realidade, né, simplificando isso, o nosso Rebbe diz: toda violação à vontade divina pode ser considerada uma forma de idolatria, pois quando transgredimos a vontade de Hashem, estamos servindo a uma causa alheia que não seja Ele. Seja o dinheiro, a fama, prazer, desespero e por aí afora vai. Se tivéssemos plena consciência disso, nada conseguiria afastar-nos do cumprimento da vontade divina. Ou seja, nem teríamos desvaneios em pensamentos profanos e deprimentes, nem falaríamos palavras insensíveis e nem atuaríamos de forma destrutiva. Neste contexto, a oferenda de farinha do nosso Kohen Gadol pessoal, que era a oferenda que o Kohen Gadol fazia, é a contemplação meditativa através da qual canalizamos o núcleo mais profundo da nossa alma divina, revelando o nosso vínculo inabalável com Deus. Esta oferenda devia ser feita de manhã e ao cair da tarde. Eram os dois momentos que o Kohen Gadol fazia essa oferenda. No sentido figurado, significa que é preciso revelar o poder deste núcleo, deste vínculo com Deus, na manhã, logo que acordamos. Por isso começamos com Modé Ami, né? Graças te damos ao Rei vivo existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim com piedade. Grande é a tua confiança, né, em mim, para termos um dia na presença dele. Isto é, quando nos sentimos iluminados e inspirados, e assim asseguramos-nos de que canalizamos nossa energia de acordo com a vontade divina. Mas ao entardecer, que é a segunda oferenda, quando nos sentimos confusos e sem inspiração, por causa do transcorrer de todo o dia, assim garantimos que resistiremos à tentativa de ir contra aquilo que sabemos que devemos fazer. Ou seja, aquilo que sabemos que devemos fazer e não fazemos. Então, se nós renovamos essa chama de amor a Hashem, então nós renovamos a nossa vontade de fazer a vontade divina. Aí nós realmente estamos renovando diante de Hashem a nossa vontade de fazer a sua vontade exclusivamente, ok? E finalmente estar sempre agradecidos, né? O propósito dos sacrifícios pessoais, né, é orientar a nossa alma animal para a divindade. Assim que o processo de expiação houver terminado e nós não tenhamos mais o desejo de pecar, esses tipos de sacrifícios se tornarão obsoletos. Apenas restarão as oferendas de agradecimento, porque a sua função é expressar o reconhecimento de nossa dependência de Deus, que sempre existirá, nossa dependência a Hashem. Do mesmo modo, tampouco será preciso rezar para que nossas necessidades sejam atendidas, pois nada mais nos faltará. A doença, a pobreza serão coisas do passado, e as características da sociedade serão harmoniosas e a sua sensibilidade espiritual mais presente, mais real. Então as orações constituir-se-ão, né, unicamente de agradecimentos, pois continuaremos a expressar nosso reconhecimento pela benevolência e pelas maravilhas realizadas por Deus. Ou seja, quando isso acontecerá plenamente, segundo o nosso Rebbe, isso acontecerá exatamente nos dias da redenção final, a era messiânica,
quando o justo e verdadeiro Mashiach se revelar, e que se revele a qualquer momento mesmo agora, amém, vem amém, para estabelecer esse novo patamar realmente de qualidade e quantidade no presente planeta que nós habitamos. Por isso, né, que realmente nós possamos acelerar os dias de Mashiach, a era messiânica, procurando cada vez mais vivermos na presença divina, né, com o nosso único objetivo de satisfazer a vontade do nosso Deus. Assim, nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então é possível sim, você e eu, nós podemos transformar este mundo, fazendo esses 5 passos que nós acabamos de falar. Ok? Baruch Hashem, foi muito bom estar convosco aqui nessa tarde, né? Também a Flávia Barbosa chegou por aí, a Áurea Lisboa, né? Também chegou por aí. Então, amados, com a graça de Hashem, que essas palavras venham a calar fortemente nos vossos corações e que a chama ardente do amor verdadeiro por Hashem, que não se apague jamais. Shalom, shalom, até mais.